João capítulo 5, do verso 1 ao verso 18. Abra, por favor, João capítulo 5, verso 1 ao verso 18. Aqui é o terceiro milagre de Jesus. Eu vou ler na versão Almeida Revista e Atualizada. Eu gosto muito dessa versão. Algumas pessoas falam: pastor, qual a versão que você indica para mim? Eu indico qualquer versão, NTLH, Nova Tradução Linguagem de Hoje, NVI, Nova Versão Internacional, a ARA, que eu gosto muito, que eu me converti nessa versão, Almeida Revista Atualizada, ARC, o ARC, Almeida Revista e Corrigida, NAA, Nova Almeida Atualizada, NVT, Nova Versão Transformadora, várias versões, mas eu gosto particularmente, a maioria dos versículos que eu sei de cor é nessa, na Almeida Revista Atualizada. Assim diz a palavra do Senhor: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um enfermo, havia 38 anos. 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso, disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiram Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que era Deus, seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Amém? Glória a Jesus. Meus irmãos, nós vemos uma passagem bíblica muito conhecida, muito pregada também, e eu já vi ministrações que pessoas entram em detalhezinhos para polemizar e etc. Eu não quero entrar nesses detalhes, eu quero fazer uma aplicação bem prática, simples e didática, para você poder construir, então, entendimentos e muitas das vezes encaixar a sua situação de hoje. O título do que eu vou pregar, eu vou falar mais para o final, tá? Aí você vai entender o porquê que eu vou deixar mais para o final. Mas nós vemos aqui que havia festa em Jerusalém. A Bíblia não cita qual era a festa, se era a Páscoa, Pentecoste, Tabernáculos. A Bíblia não cita qual era a festa, mas havia festa. E paralelamente, havia perto da porta chamada das ovelhas, que existem várias portas em Jerusalém, uma delas é chamada Porta das Ovelhas. Havia então um tanque em hebraico chamado Betesda. E nesse tanque havia vários enfermos. Então você começa a entender que os enfermos, mesmo tendo festa, eles não participavam da festa. A preocupação dessas pessoas enfermas não era a festa. A preocupação deles era ser curado, receber a sua bênção, o seu milagre. Do lado tinha festa, de cá tinha pessoas enfermas, atentas por quê? E aí tem a polêmica que está entre colchetes, mas o fato é que a Bíblia cita que uma vez por ano descia um anjo, vez ou outra vez descia esse anjo, e as águas então se movimentavam, e o primeiro que entrava era curado. E esse paralítico, que a Bíblia também não cita o nome, imagina a sua luta
Ele poderia ficar próximo, porque não sabia quando seria, e aí cansava. Acho que eu vou dar uma afastada aqui para eu poder fazer minhas necessidades. Aí naquele momento a água era balançada, alguém mais rápido se lançava nas águas, ou alguém ajudava a lançar, porque ele cita para Jesus que não tinha ninguém para ajudá-lo. Então, com certeza, tinha parentes de outras pessoas enfermas que empurrava, ajudava, e ele não conseguia. E Jesus, então, ele vai propositalmente. Jesus jamais deixou um enfermo à margem da cura. Jesus jamais ignorou um enfermo. Jesus, ele então vai para esse local, estrategicamente, ao invés de estar na festa, Jesus vai para o tanque de Betesda. E ali ele vai direto para o paralítico. E ele faz uma pergunta, né? Queres ser curado? Ué, se aquele homem estava ali, ele outra coisa, irmão? Ele queria outra coisa, perto do tanque, sabendo que a cultura ali era ser curado, era se lançar nas águas. E aquele homem responde da seguinte forma: Senhor, não tem ninguém para me ajudar, eu já estou há muito tempo, não tem ninguém para me lançar nas águas. Sempre que eu tento, alguém vai primeiro. E Jesus, então, parece um diálogo aqui meio sem pé nem cabeça, porque Jesus pergunta para ele: queres ser curado? Ele responde outra coisa. E da resposta dele, Jesus também dá outra resposta. Parece um diálogo meio sem pé nem cabeça, mas o alvo de Jesus era um só. E Jesus vira para ele e fala: levanta, toma o teu leito e anda. E ele, sem questionar, imediatamente ele pega o leito e anda. E a Bíblia enfatiza que era sábado. Era um dia de sábado. E ele pega o leito. Por que ele pega o leito? Poderia ter deixado aquilo para trás. Levanta e anda. Jesus poderia ter falado, mas levanta, toma o teu leito e anda. E ele pega então, sei lá, aquele colchão, aquela maca, aqueles trapos, sei lá. A Bíblia não cita, mas ele pega e começa a andar. E aí os judeus vêm para você ver o que a religiosidade faz. Eu já fui muito religioso, como eu falei para vocês. Eu me apegava mais à religião do que às coisas de Jesus. E a religiosidade tem essa característica. Mas os judeus, se apegando mais à religiosidade, não veem a cura, mas veem o homem, entre aspas, trabalhando, carregando o leito no dia de sábado. Não te é lícito carregar o leito no sábado. Com certeza eles sabiam que aquele homem era paralítico, e estava ali, porque ele estava ali há 38 anos, e com certeza era uma pessoa conhecida. Ao invés deles se apegarem ao milagre, peraí, esse homem 38 anos está curado? Não, mas eles, cegos pela religiosidade, eles olham tão somente a parte da religião, das tradições, da parte humana e não a parte espiritual. E aquele homem fala assim: alguém pediu para eu levantar e andar. Quem? Não sei, não sei o nome dele não. E aí Jesus tinha se retirado, porque havia muita gente, então tinha muitas testemunhas, e aquele homem vai para onde? Para o templo. Aquele homem vai para o templo, e aí Jesus o encontra lá, e fala assim: olha, você está curado, não peques mais. Nós entendemos que há pecados que trazem consequência, inclusive, de enfermidades. Falaremos mais sobre isso. E aí ele viu que era Jesus. Deus não está excluído, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, inclusive o judeu, não pereça, mas tenha vida eterna. Então é necessário que o judeu creia que Jesus é o Messias, que Jesus é o Salvador. Se ele não crê, está condenado, mesmo sendo povo de Deus, ele está condenado. Não sei se vocês já viram vídeos de pessoas que estão em Jerusalém falando o nome de Jesus, Yeshua, a ira das crianças judias, a ira dos judeus em relação a Jesus.
Aí pergunta-se, baseado em Isaías capítulo 53, que demonstra a questão de Jesus, baseado em versículos bíblicos que narravam a vinda do Messias. Eles creem na Bíblia, eles creem nos versículos, mas eles não associam a Jesus Cristo. Eles não associam. Fica tão claro, mas tão claro que é Jesus, mas eles não associam a Jesus. E a Bíblia fala isso, Paulo fala isso lá em 2 Coríntios capítulo 3, verso 14 em diante, fala que há um véu sobre os olhos e o coração das pessoas. Não enxerga, irmão, não enxerga. Você chega, como eu fiz várias vezes, você chega, prega o evangelho, você cita o nome de Jesus, a pessoa não se converte, a pessoa não quer. Você chega em casas simples, simples mesmo, não vou falar humilde porque tem pobre que é soberbo. Esse negócio, fulano era humilde, isso aí nem sempre é regra. Tem rico que é humilde de verdade e tem pobre que é soberbo, também tem vice-versa. Você chega em casa de pessoas pobres, chão batido como eu já cheguei, não tinha o que comer. E aí quando você chega lá, a pessoa fica na expectativa do quê? De você levar uma cesta básica. E muitas das vezes a gente leva sim. Mas quando você fala assim, eu vim aqui para falar de Jesus, você só fala isso, Jesus, o semblante fecha, o corpo se fecha, a pessoa te olha com ira. Por quê? Porque você anunciou o nome Jesus Cristo. E isso traz ira. Isso traz ira nas pessoas. Então, todas as vezes que você proclama esse nome, traz ira. E os judeus se apegavam a isso. Os judeus se apegavam a essa questão dos rituais, da tradição. Os judeus se apegavam a isso. Até nos dias de hoje, quando você fala que Jesus é o Messias, o judeu ira. Muitas das vezes lança pedra, como tem vídeos de pessoa pregando o evangelho em Jerusalém e judeu lançando pedra, criança cuspindo, porque está anunciando o nome de Jesus. Mas tudo aconteceu então em Jerusalém, perto da porta das ovelhas. Ovelha nos arremete a sacrifício, vitória sobre todas as enfermidades. O cordeiro pascal que foi imolado, foi sacrificado e substituiu o nosso sacrifício. Você vê em Isaías capítulo 55, verso 4, Mateus capítulo 8, verso 17, 1 Pedro capítulo 2, verso 24, fala a mesma coisa. Fala, certamente Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Muitas pessoas confundem esses versículos e falam assim, pastor, eu estou enfermo. Se a Bíblia fala em Isaías 55, 4, em Mateus capítulo 8, verso 17, em 1 Pedro 2, 24, que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades, por que eu não sou curado? Meu irmão, ali está falando que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, demonstrando que Ele tem poder para curar todas as enfermidades. Nada, absolutamente nada, é impossível para Jesus. Isso não quer dizer que Ele vai curar todas. Aí entra a onipotência, a soberania de Deus, a soberania de Jesus para curar ou não. E algumas coisas você vai aprender aqui hoje, se a pessoa está apta a receber a cura ou não, como esse paralítico de Betesda. Mas foi perto da porta das ovelhas, que nos arremete a sacrifício. Betesda significa casa de misericórdia, casa de graça. Todas as vezes que você vê esse prefixo bet, é casa. Bet, casa. Então Betesda significa casa de misericórdia, casa de graça. Então, para uma pessoa poder ser curada, a graça de Deus tem que chegar até essa vida. A graça de Deus tem que alcançar essa pessoa, para ela poder ser curada. Jesus levou sobre si todas as enfermidades, Ele tem poder sobre tudo, mas nem todos serão curados. Por quê? Porque a graça não os alcançou. E se a graça não alcançou, tem motivos. Vamos entender mais sobre isso. Aqui fala também que havia 5 pavilhões. 5 na Bíblia é o número da graça. Não sei se você sabe disso. A Bíblia ela cita, não quer dizer que você vai ficar agora e idolatrar número. O número 6 é o número humano, número imperfeito, né? Por isso que lá em Apocalipse capítulo 13, verso 18, falam 666, a trindade satânica, né? A besta, o anticristo e o falso profeta. Ou seja, agora eu não vou usar o número 6. O número 7 é o número da perfeição, o número da plenitude. Agora eu vou idolatrar o número 7. Não é isso, você tem que entender. O número 12 é o número pleno também, os 12 apóstolos. E a Bíblia cita muito sobre os 12. 40 também é o número
de completude. O 5 é o número da graça. Ele mostra a fraqueza humana e os limites que nós temos, mas mostra a força e a habilidade de Deus. Número 5, por isso que a Bíblia fala 5 pavilhões, ou seja, o número da graça. A graça estava ali em volta. Porta das ovelhas, que arremete a sacrifício, a graça de Deus vencendo todas as enfermidades. Betesda, casa de graça. Casa de misericórdia, casa de graça. 5 pavilhões, número 5, 5 é o número da graça. Havia ali uma multidão de enfermos, no verso 3, pessoas cegas, coxas, paralíticos, mas somente um foi escolhido por Jesus, somente um foi alcançado pela graça de Jesus. Todos ali tinham motivos, talvez oravam para serem curados, mas somente um era o alvo de Jesus, somente um, naquele dia era o alvo de Jesus, somente um foi envolvido pela graça. Todos buscavam a mesma coisa, mas somente um, dentre aquela multidão, que a Bíblia enfatiza o tempo todo, havia muita gente ali, muitos coxos, paralíticos, enfermos, muitos cegos, muitas pessoas enfermas, mas também havia muitas pessoas sãs ali para a festa, mas somente um, naquele dia, foi alcançado pela graça, somente um foi alvo de Jesus. A cura do anjo que acontecia quando ele movia as águas, porque Deus ele tinha o domínio sobre tudo. A cura do anjo, não vou entrar na polêmica desse anjo, não vou entrar, porque o alvo não é esse, mas a cura do anjo significava um mérito próprio. Por quê? Porque somente os mais fortes, espertos, os mais ligeiros, os mais rápidos que se lançavam é que eram curados. Então a cura do anjo demonstrava um mérito próprio. Quando Jesus chega, ele desarmou aquele paralítico e qualquer um outro que estivesse diante dele de todo e qualquer mérito próprio. Por quê? Porque a verdadeira graça demonstra que nós não mereceremos jamais. O que significa graça? É o amor que nós jamais mereceremos. É o amor que nós podemos lutar, que nós podemos fazer boa obra, que nós podemos orar 24 horas por dia, nos dedicarmos, e nós jamais mereceremos. É por isso que muitas pessoas não entendem Efésios 2, 8, 9 e 10, que fala pela graça sois salvos, pela graça, ou seja, nós nunca mereceremos a salvação, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós. Vou continuar o versículo, por mais que nós façamos, jamais mereceremos a salvação. Isso não vem de vós, é mérito exclusivo do sacrifício de Jesus, e somente quem olha para esse sacrifício e recebe a Jesus Cristo como Senhor e Salvador em arrependimento de pecados, ou seja, mérito meu próprio nenhum, exclusivo de Jesus. Vou repetir o versículo, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, não de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura dele, criados de antemão para que as praticássemos. Nunca mereceremos a salvação, nunca mereceremos a graça. E esse paralítico aqui então é o retrato de uma pessoa que jamais mereceria ser curado, e foi alcançado pela verdadeira graça, que é aquela que alcança os mais necessitados, os mais incapazes, os mais discriminados, os mais rejeitados. Esse homem, ele não tinha nenhum amigo. Ele fala, eu estou aqui e ninguém me ajuda. E com certeza ele enxergava, então ele fala, eu vejo pessoas aqui há anos, eu estou aqui há 38 anos, eu vejo pessoas, familiares que ficam aqui a noite inteira, fazem vigília e colocam, empurram, e pessoas são curadas, e eu não tenho uma pessoa para me ajudar. Então era uma pessoa discriminada, uma pessoa sozinha, uma pessoa que na ótica de todos não mereceria ser alcançado pela graça. Não mereceria. Talvez tivessem pessoas ali ricas que pagariam toda a sua fortuna pela cura. Fala, Tiago. Beleza, meu irmão? Deixa eu te perguntar o seguinte. A sua fortuna por uma cura. Você viu agora na pandemia de Covid, que não teve discriminação, só os pobres, ou só os de classe média, ou só os ricos. Não, pessoas de todas as classes morreram. Pessoas que, se tivessem a oportunidade ali, quando estava ali prestes a ser entubada, se tivessem condições de escolher, falar assim, olha, toda a sua fortuna
toda a sua riqueza, todos os seus bens que você tem, você trocaria para você não morrer? Com certeza a pessoa entregaria. Por quê? Porque no momento da morte, a pessoa, se ela tiver tempo ainda de refletir, e tiver tempo ainda de se arrepender, ela ainda pode se entregar para Jesus. E depois que morre, irmão, você não leva isso aqui não. Não sei se você já teve essa experiência de acompanhar a pessoa que morreu e foi recolher os bens. Fica tudo. Celular novinho, comprado. Fica roupa, fica carro, fica imóvel, fica aplicação financeira, fica tudo. Tudo. Bolsa de marca, ninguém leva nada não. Fica tudo. Você sai recolher, e depois que enterra a pessoa, vai lá no quarto para poder recolher e dar destino das coisas. Fica tudo. Rede social com milhões de seguidores, fica. Depois só vê os parentes lá que tem a senha e lança lá, luto. Fica tudo. Nós nunca mereceremos a graça. E esse paralítico com certeza também não era merecedor diante da ótica do homem, mas de repente Deus olha e fala, vai ser ele hoje. Vai ser ele. De todos aqueles, ele com certeza era o mais incapaz, porque não conseguia andar. A Bíblia não cita, mas talvez ele fosse o que mais tivesse tempo ali, 38 anos, e não conseguiria chegar jamais com sua força própria, jamais. 39, 40, 50, até morrer, seria o destino dele. Mas só que de repente, no seu caminho, na sua vida, vem Jesus Cristo. Quando vem Jesus Cristo, o que eu entendo aqui? Vem Jesus Cristo, eu me lembro de Apocalipse 3:20, que ele faz com que todas as pessoas possam ter essa oportunidade, todas, de uma forma ou de outra, Jesus faz com que essa pessoa tenha essa oportunidade. O que é? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Eu gosto muito desse versículo, porque ele nos arremete a coisas gigantescas. Porque primeiro Jesus está do lado de fora. Jesus está do lado de fora, e se você verificar, até eu explicava ontem nas aulas que eu estou dando de Apocalipse, é para a igreja de Laodiceia, uma igreja, e Jesus está do lado de fora. Uma igreja, e Jesus está do lado de fora. Mas voltemos para as pessoas, Jesus está do lado de fora, e ele faz o quê? Eis que estou à porta e bato. O que é comum você ouvir alguém bater na porta? Seria o quê? Seria isso. Mas o versículo fala, se alguém ouvir a minha voz, não é a batida não, a minha voz, que é a pregação do Evangelho, é isso que você está ouvindo aqui hoje. Se alguém ouvir a minha voz, se alguém ouvir a pregação do Evangelho, e abrir a porta é o que? Vida, coração. Alguém convidar a Jesus, sim, eu quero. Foi o que aconteceu com esse paralítico. Jesus chega, e num rápido diálogo, Jesus sonda o coração dele. Jesus então tinha o domínio de tudo, sabia de tudo, vou lá ver se ele pode ser alcançado pela graça. Chegou o dia dele, pode chegar o dia de muitas pessoas, mas muitos perderão a oportunidade. Muitos perderão a oportunidade nas primeiras palavras e reações diante de Jesus, de serem alcançados pela graça. Pode ser porque não abriu a porta, pode ser porque não se arrependeu dos pecados, pode ser que não tenha convidado a Jesus, pode ser porque endureceu o coração, pode ser porque amou o mundo mais do que a Jesus Cristo, pode ser que amou o pecado mais do que a Jesus Cristo, pode ser que amou a religião mais do que a Jesus Cristo, pode ser que amou tudo e todas as coisas mais do que a Jesus Cristo. Não vai ser alcançado pela graça. Mas quando Jesus chega e Jesus fala com ele, olha só, 38 anos, Jesus chega e ele não tinha nenhum amigo para levar, 38 anos, Jesus observa, eu creio que Jesus levou em consideração os 38 anos, de espera, sempre recebendo não. Dia 1, imaginemos, há 38 anos, dia 1, chega lá aquele paralítico, talvez o seu leito fosse o mesmo, novinho, chega lá, agora é minha vez, dia 1, passados os dias, as águas se movem, ele tenta se arrastando, não conseguiu. Dia 2, dia 3, dia 4, primeiro ano, segundo ano,
terceiro ano, 10 anos, 20, 30, 38 anos. Sabe o que isso significa? 38 anos, 456 meses. Multiplica 38 por 12. 456 meses. Quantos dias? Multiplica 38 por 365. 13.870 dias. Dia 1, dia 1000, dia 2000, dia 3000, dia 10.000 e nada. Interessante que ele não desistiu. A maioria de nós desistiria. A maioria de nós não continuaria. A maioria de nós veria aquela injustiça. Olha, anjo, que injustiça, hein? Só os mais fortes, os mais capazes, os que têm familiares, os que têm amigos é que são curados. Eu não sou tão ruim assim não. Nós começaríamos com questionamentos, tentando ser envolvidos pela graça por méritos próprios, para buscar características positivas nossas, para poder determinar a Deus a nossa cura. Nós poderíamos fazer isso. 328.880 horas. Imagine, 328.880 horas. Mas aí, chega um dia que Jesus Cristo começa então um diálogo com ele. E a pergunta de Jesus nos intriga, é retórica, é uma pergunta retórica, mas nos intriga, mas demonstra a ativação da fé, porque Jesus sondou a resposta dele até no tom de voz. Até no tom de voz. Você sabe que o corpo fala, o semblante fala, o tom de voz fala. Fala. Se você fala uma coisa com um nó na garganta, você está espremindo emoções. Se você fala de uma maneira alegre, de uma maneira confiante, de uma maneira tímida, tudo isso demonstra. Você sabe disso. Você sabe. E ali quando Jesus pergunta para ele, a resposta dele, que foi sem pé nem cabeça também, porque não respondeu o que Jesus perguntou a coisa mais lógica do mundo. Está ali um tanque, pessoas prontas para pular, e um paralítico. Jesus chega e pergunta para ele: queres ser curado? Se ele está revoltadinho, 38 anos, dá vontade de falar assim: não, eu estou aqui para almoçar, não, eu estou aqui porque eu gosto de ficar parado aqui. Ele poderia dar uma dura em Jesus. Ele poderia ter falado: agora vem, não, eu estou aqui porque Deus não me ama. Eu estou aqui porque eu estou decepcionado com liderança de igreja. Eu estou aqui porque eu não quero nem pôr o pé em igreja. Eu estou aqui porque eu não quero nem saber de vida cristã mais. São os revoltadinhos. Queres ser curado? São perguntas tão lógicas, mas aí ele responde, e a resposta dele demonstra suas frustrações e incapacidades, mas o tom de voz passou no crivo, foi a aprovação, mesmo sendo uma resposta não ao que Jesus perguntou. Queres ser curado? Ele tinha que responder sim ou não, ou talvez. Queres ser curado? A resposta dele, verso 7, respondeu o enfermo: Senhor. E aqui eu vejo que ele deve ter falado essas palavras do fundo do seu coração, no âmago: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Jesus não perguntou isso. Não tenho ninguém que me ponha no tanque. Ele já demonstrou então que ele era uma pessoa sozinha, que não tinha ninguém, discriminado. Quando a água é agitada, porque enquanto eu vou, desce outro antes de mim. A resposta dele então demonstra o que Jesus queria saber, porque Jesus é onisciente, ele sonda a mente e sonda corações. A resposta dele ativou a graça na vida dele. A resposta dele ativou então a ação sobrenatural de Jesus. E muitas das vezes as pessoas não recebem a bênção, porque Jesus pergunta algo que não tem nada a ver. E a pessoa, ao invés de passar pelo crivo e ser alcançada pela graça, ela então fica como um revoltadinho, e ela desiste, e ela não responde o que Jesus precisava ouvir para que a graça fosse ativada na sua vida. Por isso que não recebe a bênção, por isso que não recebe o milagre. E quando ele responde, no verso 8, então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito
e anda. A graça chegou sobre a sua vida. Valeu a pena esperar. Eu cheguei aqui e fiz um teste de fé para com você. Eu perguntei uma coisa que não tem nada a ver, lógica, e você respondeu do fundo do seu coração, algo que demonstrou os seus limites, demonstrou que você é uma pessoa sozinha, e demonstrou a injustiça sobre a sua vida. Mas saiba de uma coisa, eu fico imaginando isso: eu sou Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eu levei sobre mim todas as enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre mim. Jesus deveria ter falado: e pelas suas pisaduras todos vocês são curados e sarados. Levanta, toma o teu leito e anda. Chegou a graça sobre a vida daquele homem. Chegou, 38 anos. E aqui vem o tema daquilo que eu quero pregar hoje. Hoje sim. Depois de 38 anos, depois de 456 meses, 13.870 dias, 328.880 horas, só levando não, só recebendo não, só frustração, e aquele homem não desistiu, até que chegou o grande dia, chegou o dia do sim. Hoje sim. Vai chegar um dia na sua vida, meu irmão, eu quero profetizar no nome de Jesus. Você tem recebido só não, mas vai chegar um dia que você vai falar: hoje sim, hoje sim, hoje sim. Hoje a graça chegou sobre a minha vida, hoje o milagre de Deus chegou sobre a minha casa. Hoje sim, é aquilo que eu quero trazer para você hoje, para você não desistir, no nome de Jesus. E esse homem imediatamente se levanta. Este homem imediatamente se viu curado, verso 9, e tomando o leito pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Não vou entrar, que não dá tempo, nessa questão da religiosidade do sábado, mas eu quero demonstrar algo interessante. Esse homem recebe a sua bênção. Poderia ter voltado para sua casa, poderia ter ido para a festa, para festejar, poderia ter esquecido de tudo. Mas esse homem vai para onde? Para o templo. Esse homem vai para o templo. Esse homem, ele demonstra gratidão. Templo é local de adoração. Templo é local de se buscar a Jesus. Templo é local de se buscar adoração genuína. Há pessoas que recebem a bênção, mas não são gratas. Há pessoas que recebem a bênção, mas não adoram Jesus. Abandonam a igreja. Hoje nós não temos templo, nós temos igreja. Abandonam. Deixa de congregar, porque se frustra com o homem, mesmo recebendo a bênção de Jesus, que jamais frustrará qualquer um de nós. Você não vem na igreja por causa de ser humano. E o mal das pessoas é achar que todo mundo na igreja é salvo. Não é não, irmão. Não é não, irmão. Não é todo mundo na igreja que é salvo, não. Tem um monte, infelizmente, dentro da igreja que vai ficar no arrebatamento. Tem. Você prega, você demonstra a palavra de Deus, você jejua, você consagra, você anuncia o evangelho. E nos dias de hoje tem muita pessoa durante o culto, fica o culto todo assim, ó. Jesus fazendo cura, Jesus falando, salvando, Jesus libertando, e a pessoa presa nesse mundo, presa nas coisas deste mundo. Eu não vou para a igreja porque eu vou ter decepção. Pois na igreja é local que nós vamos aprender a conviver com outras pessoas cheias de defeito. E mais, nós vamos permitir que outras pessoas convivam conosco, que nós também temos defeito. Não vou congregar não, vou ficar só na rede social. Pastor, eu me frustrei com o pastor fulano de tal. Eu também já tive frustrações, irmão. E na minha frustração eu orava a Deus, e Deus me deu um versículo que eu quero levar para a sua vida. Quando eu te frustrar, porque pode acontecer, ou quando qualquer ser humano te frustrar dentro da igreja, leva para a sua vida. Um dia eu frustradinho, revoltadinho, e orava ao Espírito Santo, pensando em abandonar a igreja. O Espírito Santo falou comigo, Gálatas 1:10. O que diz Gálatas 1:10? Procuraria eu, porventura, favor de homem ou de Deus? Eu procuro agradar a homens ou a Deus? Se eu ainda agradasse a homens, não seria servo de Cristo.
Os meus olhos estão no homem, que é cheio de falha, que pode me decepcionar a qualquer momento, ou está em Jesus Cristo? Eu sou servo de quem? Você é servo de quem? Esse homem, ele volta para o templo. Após o seu milagre, você aprende que você terá experiências jamais vivenciadas, porque ele não sabia o que era andar. Agora ele tem domínio das suas pernas. Eu posso ir para qualquer lugar e tem um monte de gente que recebe a bênção, e a bênção se transforma em maldição. Conheço um monte, poderia citar aqui. Ora para o concurso público, a gente ora, faz campanha, jejua, a pessoa vai lá e passa, e quando recebe os primeiros salários, que são grandes, aí acha que pode subir num pedestal, troca a família, como eu já vi, porque passei a ganhar bem. Aquela mulher que foi fiel, que orou junto, que pagou o preço, agora ele busca uma mais novinha, que agora eu ganho bem. Já vi isso acontecer demais. Ou a mulher que passa no concurso público, o homem investe na vida dela, ele se anula e investe na vida dela. Ela passa no concurso público agora, porque achou um outro servidor, que não é do nível do marido, trai, adultera. Agora que eu passei, agora que eu estou com esse trabalho, agora que eu estou ganhando, eu não tenho tempo mais para ir para a igreja. A bênção se transforma em maldição. Outra coisa que esse homem fez, ele vai para o templo, ele demonstra sua gratidão, e ele se reencontra com Jesus após o milagre. Você toda vez que você tiver um milagre, reencontre com Jesus Cristo, todas as vezes. Hoje sim, pode demorar o tempo que for, mas se você perseverar, se você continuar na prova, você vai ser aprovado. Tiago 1,12 fala bem-aventurado. Bem-aventurado no grego é makarios, é feliz, todo aquele que suporta com perseverança a aprovação, e depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Fique de pé no nome de Jesus. O seu milagre pode chegar, pode ser hoje. Se você perseverar, vai chegar o dia do hoje sim. É só não, é só frustração, mas vai chegar um tempo que você vai falar, hoje sim. E quando Jesus chegar diante de você, Ele vai te provar, talvez com perguntas retóricas, lógicas, de respostas lógicas, mas Ele vai sondar o que está verdadeiramente no seu coração, e Ele vai sondar o que é você diante da sua vida espiritual na prática, porque teoria, irmão, não leva ninguém para o céu. Teoria não ativa a graça de Jesus, teoria não ativa o milagre de Deus, mas somente quem verdadeiramente exerce na prática aquilo que aprendeu na teoria. Vamos louvar a Deus. Diga: teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida, destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Você pode dizer isso mais uma vez? Diga: teu nome, teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida, destrói cadeias, dissipa as trevas, vence. Eu quero chamar aqui à frente quem precisa de um milagre, quem está lutando por um milagre. Vem aqui à frente. Você que só tem recebido não, só não, há dias, há meses, há anos, é só não, 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 não. Eu quero orar por você, porque pode ser hoje, mas vai chegar o dia que você vai falar: hoje sim, chegou o meu milagre, chegou a minha bênção. Talvez não é para você, mas é para alguém da sua família. Pode vir aqui e você vai representar essa pessoa no nome de Jesus. Uma pessoa que precisa de milagre. Milagre, meu Deus, é aquilo que
não tem mais possibilidades humanas nenhuma de acontecer. Somente a ação sobrenatural de Jesus Cristo. Somente. Pastor, esse milagre pode ser na área financeira? Pode. Esse milagre pode ser na área profissional? Pode. Esse milagre pode ser na área ministerial? Pode. Pode ser na área conjugal? Pode. Pode ser na área familiar com filhos? Pode. Pode ser na área, meu Deus, de relacionamento com outros parentes? Pode. Pode ser na área de estudos para passar em faculdade, Enem, vestibular, passar em concurso público? Pode. Pode ser diante de uma situação que é impossível, mas tem que dar certo? Pode. E Deus com certeza está olhando para você. E prepare-se, porque Jesus chegará diante de você e Ele vai falar uma das perguntas mais lógicas. Ele vai chegar diante de você e você transporta essa pergunta, porque aqui no caso foi cura. Se for cura, você repete. Se não for, você transporta para a área necessitada. Jesus vai chegar e vai falar: queres ser curado? Queres ser curada? Queres ser curado? A sua resposta poderá ou não ativar a graça de Deus. A sua resposta poderá ou não vir a próxima frase de Jesus: levanta, toma o teu leito e anda. O milagre vai chegar dependendo do seu posicionamento. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Ele destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Senhor, no nome de Jesus Cristo, eu oro por todas essas pessoas, meu Deus, que precisam. Dias, semanas, meses, anos, talvez até décadas de sofrimento, de clamor, de dor. E muitas das vezes, como aquele paralítico buscando sozinho, sem apoio de ninguém, nem de familiares, gemendo, chorando, pensar em desistir. Quantas vezes? Pensar em retroceder, inúmeras outras. Pensar que o Senhor não está ouvindo, diversas vezes. Pensar que o Senhor não vai atender, inumeráveis vezes. Mas não desistiram. Senhor Jesus, quem detém o poder da cura, da transformação, de abrir a porta, do milagre, quem detém o poder é o Senhor. E eu estou aqui no teu santo nome. Eu estou aqui proclamando o evangelho do Senhor. Eu estou aqui como um servo do Deus vivo, proclamando e anunciando aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Então é o Senhor que eu clamo, para que possa, no nome de Jesus, declarar para essas pessoas: hoje sim, hoje sim. Então dê a ordem para eles, Senhor, nas áreas que eles conhecem, o Senhor também conhece das suas vidas. Dê a ordem para eles, Senhor. Fale para eles: levanta, toma o teu leito e anda. Levanta, toma o teu leito e anda. Levanta, toma o teu leito e anda. Receba a sua bênção, o seu milagre. Hoje sim. É poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Aleluia. Receba a sua bênção, meus irmãos. Vocês que vieram aqui à frente, olha para mim, por favor. Eu sou um servo do Deus vivo. Eu não brinco com as coisas de Deus. A palavra que eu proclamei é uma palavra profética, bíblica, e tem poder. Vocês creem que essa palavra veio dos céus para vocês? Creem? Então, como um servo do Deus vivo, recebam essa bênção nas vidas de vocês. E para fechar, por que Jesus falou para levar o leito? Poderia ter deixado lá, né? Poderia ter deixado lá. Isso aqui, ó,
faz parte da minha vida, mas não. É para que você jamais se esqueça. Coloque o leito num local estratégico da sua casa, porque quando vier o hoje sim, vocês não devem se esquecer de Jesus. Quando vocês olharem aquele leito, vocês vão se lembrar de tudo que vocês passaram antes, todos os sofrimentos, tudo que vocês sofreram no passado, para vocês aprenderem diariamente a valorizarem a bênção de Deus e o milagre, no nome de Jesus. Aqui, das pessoas que vieram aqui à frente, ou das pessoas que estão ali atrás, eu não conheço os visitantes, mas o Espírito Santo te trouxe aqui hoje é para isso. Tem alguém que vai tomar a decisão por Jesus Cristo hoje? Ainda não fez, mas vai tomar a decisão por Jesus, que é a melhor e maior decisão. Eu tomei no dia 7 de junho de 1998, mas hoje, no dia 20 de novembro de 2024, você nunca tomou, mas hoje você vai tomar a sua decisão por Jesus Cristo, recebendo-o como Senhor e Salvador pela primeira vez. Há alguém nessa situação? Das pessoas que vieram aqui à frente, ou das pessoas que estão ali atrás, levante sua mão. Alguém que vai receber a Jesus hoje pela primeira vez, ou alguém que estava afastado dos caminhos do Senhor. Hoje eu volto, hoje sim, para eu voltar. Tem alguém que estava afastado e vai voltar para os caminhos do Senhor hoje? Tem alguém? Levante a sua mão. Eu quero fazer uma oração diferente para entregar a sua vida para Jesus. Tem alguém nessas duas situações? Não? Deus abençoe. Podem voltar, macho. Deus abençoe. Deus abençoe todos vocês. Que a bênção de Deus recaia sobre as suas vidas.